aos meus irmãos e irmãs que acompanham São Felipe News. Hoje, então, nós vamos refletir mais um domingo, mais um Evangelho Dominical. E o Evangelho que vamos refletir neste 11º domingo do tempo comum é o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 26 ao 34. E aí você abre sua Bíblia e pode ler assim para que possa entender o que basicamente Jesus vai trazer no Evangelho de Marcos, o que o autor escreve sobre Jesus. E neste Evangelho nós temos duas parábolas norteadoras que Jesus vai falar naquela sua realidade. Essas duas parábolas, elas vão ser contadas justamente para que houvesse um aviso, um presságio, um anúncio de Jesus em relação à realidade que ele estava vivendo. Qual era a realidade? A realidade era dos reis e dos grandes daquele tempo que eram assim resistentes em relação ao reino de Deus, a esta construção do reino que Jesus assim estava propondo para o povo de Deus. E a primeira parábola é a parábola da semente na terra. A parábola da semente na terra, nesta parábola, o reino de Deus é uma iniciativa divina. Por quê? Porque o autor ele tenta trazer essa parábola, Jesus contando esta parábola, somente trazendo assim o início, quando a semente é plantada na terra, e só depois, quando o agricultor vê que assim o fruto já está maduro e pode ser ceifado, pode ser assim colhido. E não se fala do processo, o processo do agricultor de molhar a terra, o processo do agricultor de adubá-la, de colocar assim um adubo, nada disso, mas somente o início e o fim. Por quê? Porque está sendo mostrada assim a ideia de que o reino de Deus não pode ser interferido por mãos humanas, mas sempre a mão divina, a mão de Deus que nunca muda, a mão de Deus que é sempre a mesma, aquela da origem de todos os tempos, que pelo verbo divino se fez assim toda a humanidade. Por isso, o reino de Deus ele é comparado por Jesus nas parábolas, nesta parábola em específico, a uma semente na terra. Mão humana nenhuma consegue interferir, somente as mãos divinas. E por isso que a semente plantada, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, vai ser colhida, mas quem estará dia e noite ali, de olho, observando, que não dorme, para que a colheita dê bons frutos, é Deus. Deus que olha assim o seu reino como uma semente plantada na terra e que não descansa. Deus não descansa pelo seu reino. E assim toda a escuridão vai se dissipando porque o reino vai crescendo. É nesse sentido que Jesus quer mostrar a todos aqueles daquele tempo que o reino de Deus é mais forte do que qualquer outra coisa, de qualquer outra ação da humanidade que queira assim destruí-lo. A segunda parábola ela vai trazer o grão de mostarda quando plantado. O grão de mostarda é um grão muito pequeno, menor até do que qualquer outro grão. E naquele tempo era plantado, mas quando crescia, a planta ficava maior do que qualquer outra. Então é isso que Jesus tenta trazer na sua parábola. É de que justamente o grão de mostarda, por ser tão pequeno, parece tão frágil, parece talvez tão trivial, mas quando plantado na terra, quando cresce assim, se torna grande. Jesus quer mostrar que o reino de Deus ele é muito mais do que aquilo que os poderosos daquela época, os doutores da lei daquela época imaginavam. O reino de Deus ele se faz nas coisas. A graça de Deus e o milagre de Deus ele se dá naquilo que menos se acredita.
Nas coisas mais simples, são nessas coisas que as grandes obras são feitas por Deus. Então, entender o contexto dessa parábola é entender também a nossa realidade. Porque Jesus tenta nos trazer que tudo que é feito por Deus em nossas vidas é feito por coisas simples do dia a dia. E nós podemos entender isso na nossa caminhada diária, como eu já falei, nos nossos meios laborais de trabalho, nos nossos meios de estudo, enfim, nas nossas dificuldades diárias. Às vezes nós achamos que é tão difícil vencer as dificuldades, mas as dificuldades elas são vencidas nas coisas simples, nas coisas mais, talvez, inacreditáveis. Deus assim opera a sua graça em nossas vidas. Então, acreditar na graça de Deus, mais do que nunca, é entender que Ele não vai, assim, buscar as grandes coisas para transformar a nossa vida e o nosso ser. Mas Ele só nos transforma pelas coisas pequenas, pelas coisas ínfimas, para que nós nos tornemos grandes. E Jesus o tempo inteiro vai falar isso no Evangelho, vai falar isso em Marcos, em Lucas, em Mateus, em João. Se alguém quiser ser grande, que se torne assim o último. Se alguém quiser ser o primeiro, se torne o último. Se alguém quiser ser grande, seja primeiro o pequeno. É nesta linha, neste raciocínio, que vai de encontro a tudo aquilo que o sistema do tempo de Jesus dizia, que ele assim propõe uma nova forma de viver, uma nova forma de olhar a vida. Não precisamos ser tão grandes para sermos de Deus. Para sermos de Deus, para participarmos deste reino de amor, é preciso, então, tentarmos buscar a Ele nas coisas mais simples da vida, nos gestos mais fraternos, nas formas mais simples e mais tranquilas de fazer o bem e de olhar a todos no mundo como também irmãos nossos, como outro Cristo. É nesta linha que a gente vai entendendo o que de fato Jesus propõe para a gente. Parece contraditório, porque pela grandeza do divino, ele deveria fazer pelas coisas grandes as grandes obras e os grandes prodígios. Mas isso está muito mais relacionado à cabeça do ser humano, que a cabeça de Deus é totalmente diferente das nossas vontades e das nossas paixões. Então que nesta semana nós possamos entender, com a graça de Deus, o que de fato Ele propõe para a gente a partir deste Evangelho, entendendo que tudo se faz nos gestos simples, nas coisas pequenas. Não precisamos nos enchermos de soberba. Não precisamos ser tão grandes assim, tão orgulhosos, a ponto de entrarmos ao encontro do bem e da graça, mas que nos abramos à vontade de Deus e entendamos que a vontade de Deus é muito mais do que qualquer intento nosso. Que Deus sempre nos abençoe, nos dê muita paz e nos conceda uma semana cheia de graça, cheia de alegria e, acima de tudo, cheia de humildade.